Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Passaram bem esses dias aí na véspera do final de semana? Sei que essa semana aí eu peguei um pouco pesado com vocês, né? Então, puxando aí, pedindo para vocês exercícios, pedindo reflexões, né? Provocando um olhar um pouco diferenciado sobre a maturidade, sobre a vida, né? Mas é assim mesmo, né? Então, uma semana a gente aperta, outra semana a gente afrouxa um pouquinho mais. Recomendo a todos que deem uma olhada, repassem de novos programas aí, os episódios dessa nossa semana, tá bom? Que é uma semana importante aí no nosso percurso. A internet não está muito boa aqui hoje, por isso eu tive um pouquinho de dificuldade para entrar. Ela está um pouco instável, então, bem, já só estou advertindo no caso de acontecer aí alguma instabilidade durante a nossa transmissão, tá bom, pessoal? Então, né, just in case, só estou avisando aí, né, para vocês já estarem prevenidos para eventuais problemas aí com a nossa transmissão. Tudo bem, pessoal? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí pelos comentários, pessoal entrando, Nelma Poli entrando, Carlos Eduardo entrando, Vandina entrando, Vandina aí com a gente, boa tarde, Vandina. Ive Amista aí com a gente também, Guilherme Henrique, Eliane, muito bom, Flávia Matos, ótimo. Olha aí a Flávia Matos escrevendo, Arno libera o encontro. Tá bom, Flávia. Então eu já sei onde você estava ontem à noite, Flávia. Tá certo. Boa, Flávia. Flávia lembrou. Eu não lembrava também, Flávia. Muito bom, muito bom. Aí, Juliana também, botando hashtag Arno libera o encontro. Espero que o Arno esteja nos vendo agora aqui, tá bom? Ao vivo depois de uma semana, tá bom. Márcia Carva também, por enquanto em Salvador, tudo bem. Arno libera o encontro, né? Uma Poli também pediu. Muito bom, pessoal. Excelente. Tá tudo bem com a transmissão, Gisela? Ótimo, fico feliz aí que tá tudo bem com a transmissão. Voltando aqui, Núbia, tudo bem, Núbia? Voltando aqui até veio a calhar. Hoje eu ia falar com vocês sobre... Hoje eu ia falar com vocês sobre aquele conceito que foi en passant, eu toquei nele de passagem ao longo desse... O Arno aí falando que não está aceitando o motim. Vamos ver se o motim for forte, não tem questão de aceitar, não. É só ceder à pressão do povo. Boa. Eu tava pretendendo falar com vocês hoje aí. Delva falando, Arno libera o encontro também, hashtag. Boa, Arno, vai ter que ceder, Arno. Eu ia falar com vocês sobre aquele conceito hoje, o conceito do fail fast, que eu falei de passagem, né? Falei en passant, né? Ao longo aí da semana, e ao longo de alguns encontros, né? Então é um conceito poderoso, né? Um conceito que é um conceito que se toma emprestado do marketing, né? E hoje estava passando o olho, estava dando uma passadinha de olho no Instagram e, né, nada mais nada menos do que o nosso glorioso, famoso sex symbol Padre Fábio de Mello fez uma postagem com algo semelhante, né? Me pareceu um pouco exagerado, mas tudo bem, né? Então, né, quem também não estamos aqui para, né, não vamos ficar julgando aqui, mas ele está falando o seguinte, né? Que desistir é um direito de toda pessoa, que não é justo, em nome de pressuposta coragem, levar adiante um projeto que não nos realiza. A vida é curta demais para ser gasta com expectativas alheias. Bem, por acaso, né, eu já estava pretendendo falar sobre esse assunto, né? E essa foi a postagem ali que eu bati o olho e falei, tem a ver aqui com o assunto, né? Com o assunto do fail fast, né? De falhar rápido. E todo esse assunto das expectativas dos demais, né? Que o nosso glorioso padre termina a sua postagem. A questão das expectativas alheias é uma das maiores causas de neurose, de alienação, de tristeza que a gente pode mapear na nossa vida, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui uma ode de justiça às expectativas alheias. Muitas vezes, tá? A gente só fala mal das expectativas dos outros, né? Mas a gente tem que posicionar as expectativas alheias no lugar certo delas, né?
em certas ocasiões da vida, em certos momentos da vida, em certas etapas de amadurecimento da vida humana, as expectativas alheias, elas são fundamentais, né? São para algumas pessoas, né? Para certos tipos de gente, né? Para certos tipos de pessoa, a expectativa alheia, né? É um motor, né? É um motor. O que acontece, né? O motor, né? Ele não deve ser o mapa, né? da trajetória. Veja, o motor não é ele quem domina, né? Não é o motor, né? Não é o cavalo que domina, né? Que está sentado à boleia, né, conduzindo a carruagem, né, não é o cavalo que está ali na boleia conduzindo a carruagem, no entanto, em alguns momentos, né, é a energia do cavalo que faz com que a coisa vá para frente. Em alguns momentos, né, da vida, né, as expectativas alheias, elas funcionam às vezes como o único cavalo disponível, né, às vezes não existe outro cavalo disponível para puxar nossa carruagem, o que é ruim, né, o que é ruim. No mundo ideal, né, a gente teria, né, as expectativas intrínsecas, né, nosso próprio desejo, a gente deveria ter a nossa própria consciência, o nosso próprio desejo, né, a nossa própria vocação puxando a carruagem. No entanto, em alguns momentos da nossa vida, ela não é assim com vocês também. Em alguns momentos da nossa vida parece que tudo isso está obscuro, nada disso está clamando, nada disso está falando conosco, né? A gente não ouve a voz de nada disso. E a única coisa que a gente vai ouvir, né, é a voz das expectativas alheias, né? Então, a minha mãe quer que eu seja tal coisa, meu pai quer que eu seja outra coisa, meu vizinho, né, tá querendo que eu seja outra coisa, e às vezes é o que está à mão. Às vezes o que está à mão é a expectativa do outro. Né, na ordem da sabedoria aqui, né, vale a pena a gente não desperdiçar nada que nos empurre, né, nada que nos mova, tá? Isso aqui é uma técnica do Tai Chi Chuan, né? Então, às vezes, né, das artes marciais como um todo, a gente às vezes aproveita a força do adversário para derrubar a ele mesmo, né? Então, às vezes, o sujeito está vindo numa direção, a gente simplesmente faz um gancho ali para que ele, com a própria energia dele, ele caia, né? A gente o derruba, etc. A gente vai mudar um pouco ali a direção dele, mas aproveitando a própria energia dele. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui é não... Né, em primeiro lugar, tá? Eu estou falando um pouco o contrário, parece que é o contrário de tudo que eu vinha falando, de tudo que a gente ouve, né, como sabedoria, mas a gente não pode ser trouxa ao ponto de desperdiçar as energias que nos movem, tá? Então, a expectativa alheia pode mesmo ser um combustível, né? Pode ser um combustível para a gente, pode ser um motor para nossas ações. O que seria muito alienante, né? O que seria neurotizante, que faria com que a gente se entristecesse, se a expectativa dos outros estivesse sempre no primeiro plano das nossas decisões, né, da tomada final de decisão. Então, eu conheço gente, por exemplo, né, que decidiu fazer uma prova de vestibular, tinha um concreto, né, uma história, né, que já tem um tempo, né, que me contaram essa história, mas a pessoa que decidiu fazer uma prova de vestibular difícil, né, para um curso de engenharia bastante difícil, simplesmente porque para provar para a família, né, para provar para uma tia em concreto que ele podia, né, que ele conseguia, né, que ele era capaz, que ele era mais capaz do que os filhos daquela tia, porque tinha uma comparação lá na família, etc, etc, etc. Veja, é claro que é uma motivação absolutamente estúpida, mas é um adolescente também, né, era um adolescente sendo motivado, as motivações dos adolescentes, em regra, são motivações estúpidas, né, e ele pegou essa energia, né, pegou esse desafio, ou seja, era uma motivação do outro, era uma motivação da tia dele, não era uma motivação dele, era, no final das contas, a tia, ele queria provar não era a motivação da tia, mas ele queria provar para a tia que ele era melhor do que os filhos dessa tia, ele queria provar para essa tia que ele era melhor do que os primos, né? Então ele pegou essa motivação extrínseca, que guarda algo, né, da inclinação, da inveja, e botou isso, né, para que ele pudesse se exercitar, botou isso em movimento. Então essa motivação extrínseca, ou seja, a expectativa do outro, né, por assim dizer, foi o motor dele. Né? É claro que ela parte, né, essa motivação, ou seja, a escolha do curso dele, um curso de engenharia numa faculdade bastante difícil. Né? Ele estava escolhendo ali a engenharia numa faculdade bastante difícil. Né? É uma meta alta. É claro que o início dessa motivação foi viciada. Né? Ele foi motivado por um vício. Tá? Foi motivado por um vício. No entanto, né, isso fez com que ele fosse posto lá numa faculdade bastante difícil, bastante prestigiosa de engenharia aqui do Brasil. Né? Então, veja, e depois, o que a gente precisou fazer? A gente precisou ajustar o curso, né? Veja, seria estúpido, né? Imagina só, agora também eu vou né, fazer um mestrado aqui porque é minha tia, para provar para minha tia. Agora vou fazer doutorado para provar para minha tia. Agora eu vou casar para provar para minha tia. Agora eu vou ter um filho para provar para minha tia. Agora eu vou ser santo para provar para minha tia. Vai pra pôr, né? Ninguém aguenta um negócio desse, né? Ninguém aguenta. Mas a motivação, né? O início da motivação, apesar de viciada, né? O conduziu até um lugar interessante, tá? Então, o primeiro lugar que a gente tem que falar, que a gente tem que pensar que é o seguinte, né? A gente não pode demonizar,
né, as coisas à torta e à direita só porque tem um chavão aí. Ah, você tem que ser a melhor versão de si mesmo, né? Você tem que viver a sua vida e na vida do outro. Porra, é óbvio, né? Isso aí é óbvio que isso aí idealmente é o ideal. Isso aí, idealmente é onde a gente queria estar, né? Teoricamente isso é o ideal. Agora, na vida concreta, na vida humana concreta, pegada nesse chão, né, colada nesse mundo, né, que é a vida que a gente experimenta cada dia, né, que são os pratos que a gente degusta, né, são as impressões que afetam o nosso peito, a gente vê que a maior grande parte das vezes a gente é motivado por essas, né, por esses inputs, né, por essas motivações inferiores, ou por essas motivações viciadas, tá? E o que a gente vai fazer? Seria estúpido a gente né, fala, não, isso não me afeta, eu não vou me mover, porque... E ficar parado no mesmo lugar. Tá? Ficar parado, de tal modo que a vida não se faça, que a vida não se perfaça, que a vida não ande. Tá? Então a primeira coisa é essa. Né? A gente não pode subestimar o poder das motivações estúpidas. A gente não pode subestimar o poder das motivações idiotas. A gente não pode subestimar o poder dessas motivações de terceiros. Sobretudo porque a gente é idiota, porque a gente é estúpido. Né? E sobretudo porque a gente não tem ainda a gente não tem nas nossas mãos a rédea do que é a nossa própria vocação. Então a gente está tateando ainda. A maior parte das pessoas estão tateando. É raro a gente encontrar alguém, né, que jovem, né, ou idoso mesmo, possa dizer claramente, eu estou dentro da minha vocação, eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, eu estou fazendo aquilo que eu nasci para. Né? É raro a gente encontrar uma pessoa assim, e mesmo quando a gente encontra uma pessoa que diz isso, né, pode ser que essa pessoa não esteja ainda dentro da sua própria vocação, pode ser que seja simplesmente pode ser ainda um movimento da autoafirmação. Porque a pessoa está insegura diante da vida, né? Às vezes a pessoa né? Inseguranças muito toscas, às vezes é porque a pessoa não se acha bonita, às vezes a pessoa não tem dinheiro, às vezes a pessoa não tem uma boa família, às vezes a pessoa, né, tá querendo provar algo para alguém, não é isso? Às vezes a pessoa, né, se afirma por uma insegurança, né? Então vale a pena a gente já de cara, para a gente se livrar, né, para a gente se livrar desse fantasma, dessa insegurança estúpida, a gente admitir que a gente é inseguro mesmo, que a gente não tem certeza. A gente não tem certeza. Quem pode dizer, aqui entre nós, né? Aqui entre nós, que estamos aqui ouvindo, né, assistindo esse programa hoje, né, estamos aqui conectados, né, nessa sexta-feira, né? Quem entre nós pode afirmar categoricamente, com todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito, que está fazendo aquilo que nasceu para realizar? Poucas pessoas, talvez uma pessoa aqui levante a mão, né? A maior parte de nós vai dizer o seguinte, olha, eu sou meio estúpido mesmo, tem coisas que eu realizo, que eu faço, que é para atender demandas muito dúbias, né? Não tenho certeza se essa demanda é uma demanda que de fato está dentro da minha vocação, não tenho certeza se essa demanda que de fato vai me conduzir para o caminho da felicidade. Eu não sei, né? Essa é uma resposta bastante, por assim dizer, humilde e verdadeira, né? Humilde e verdadeira. A gente não tem certeza ainda. A maior parte de nós não pode olhar para si no espelho, né? Como Quixote dizer, eu sei quem eu sou, né? Eu sei quem sou. Né? Poucas pessoas podem falar isso, né? De verdade, né? De verdade. Poucas pessoas vão se olhar no espelho e vão falar assim, eu sei quem eu sou. Né? Esse eu sei quem eu sou precisa de muita coisa organizada. Precisa de um self, precisa de um centro agente bem delimitado. Né? Precisa de um centro agente bem delimitado, precisa de um centro agente, mais do que delimitado, precisa de um centro agente que a gente saiba qual é o vetor, né? Para onde aponta, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Né? Precisa ainda, né, de um mapeamento, precisa de um controle, de um domínio, de uma articulação com a circunstância concreta. Quem entre nós consegue articular a circunstância concreta de fato, de modo harmonioso, né? De modo elegante, de modo sábio? Poucos de nós sabem fazer isso. A maior parte de nós, né, é afetado pelas circunstâncias externas e responde, e reage, tentando fazer um arranjo. Né? A gente vive num país, sobretudo, né, a maior parte de nós vive num país que é um país que chama a gente ao arranjo, né, à gambiarra, né, chama a gente a esses arranjos que, no final de contas, assim, são arranjos muito provisórios, né, muito provisórios do que vai ser a nossa vida, do que vai ser a nossa biografia. E uma das coisas que tem que entrar na nossa cabeça aqui, né, nós que vivemos aqui no Ocidente, nesse tempo, nesse país em concreto, nas cidades em concreto de vocês, saber isso, olha, a maior parte da nossa biografia, ela vai se perfazer dentro de arranjos, dentro de gambiarras, tá? Dentro de gatilhos, né? Vai se perfazer dentro justamente dessa confusão, né? Para essas coisas se precisa de um pouco de confusão, né? A vida do Ocidente, no Ocidente, sobretudo, a vida no Brasil, sobretudo, né? Mais particularizado, né? A vida de um brasileiro, sobretudo, a gente precisa saber disso, a gente precisa de um pouco de confusão, um pouco de gatilho, um pouco de gambiarra, né? Para que a gente possa estar bem instalado. E dentro desse gatilho, dentro dessa gambiarra, entra todo esse elemento, né? Entra todo esse elemento da expectativa dos demais, ok? Da expectativa dos demais. Então,
a gente tem que tomar cuidado para não sair por aí, né, dizendo que a expectativa dos demais não me atende. Eu vivo a minha vida, né? Eu vivo a minha vida, bela bosta, né? Bela bosta, eu não sei qual o valor que tem a tua vida, né, do jeito, né, que, ó, pelo amor de Deus, ontologicamente, a vida humana, tem valor, não é disso que eu tô falando, né? Vocês entenderam que não é isso que eu disse, né? Eu não sei qual é o valor que tem a tua vida como autoconsciência, né? Como algo entronizado, né? Eu consegui articular toda o meu self com a circunstância concreta, diante de critérios claros, segundo a minha consciência, acolhendo a graça, com vistas à felicidade eterna. Ora, quem consegue fazer isso com esse nível de clareza é muito difícil, é raro, né, uma pessoa que consiga fazer isso, né, de modo excelente. É difícil a gente encontrar uma pessoa que consiga fazer isso de modo excelente. Então, a primeira coisa é saber isso. Olha, eu, né, viver a minha vida, né, viver a minha vida assim, né, tem um pouco valor nesse sentido. Então, às vezes a gente olhar para a expectativa do outro, né, a gente olhar para a expectativa do outro pode ser algo, né, muito revelador para a gente. Então, em vez de rechaçar a expectativa dos demais, né, como um livro de autoajuda nos encaminharia a fazer, né, viva a sua vida, seja a melhor versão, né, de si, enfim, calma, né, calma lá, homem, vamos aqui dar uma chance, né, vamos aqui dar uma chance. Será que é isso mesmo? Né? Então, essa é a primeira coisa. Então, vamos lá. A gente já sabe que a expectativa dos demais, ela pode ser um motor interessante, né, para nos mover. Ela pode ser, de fato, ali um cavalo, né, provisório. Tudo, a gente vive num mundo dúbio, né, assim, existe uma ambiguidade do mundo, existe uma intercâmbio, as coisas mudam, né, as coisas se entrelaçam, as coisas mudam. Então, arranjo, né, a pessoa fala que arranjo é a palavra mesmo, arranjo. Então, a expectativa dos demais, né, ela é um motor para a gente mesmo, né? Porque quando a gente vê uma pessoa desejando, uma pessoa querendo, uma pessoa tendo intenção, uma pessoa esperando, uma pessoa com expectativas, isso nos ilumina de algum modo. Isso lembra a gente, isso faz com que a gente lembre que é necessário ter algumas expectativas, algumas lembranças, né? Algumas expectativas, algumas intenções nesse mundo, nessa vida. Então, um dos grandes pulos do gato, né? Um dos grandes truques é a gente, na verdade, né, saber diante de quem a gente vai se curvar, né? A gente eleger aqueles diante de quem a gente vai de fato ceder. Esse é um dos grandes truques. Então, a eleição, né, de uma assembleia de vozes, né? Então, diante de quem, né, eu vou me curvar? Que vozes eu vou ouvir, né? Para quem eu presto contas, né? Com quem eu converso? Aqui está um dos truques. Então, em vez de, no lugar de a gente sair por aí dizendo, eu faço a minha própria história, né? Eu sou eu, o resto é bosta, né? Antes da gente começar a falar esse tipo de coisa, né, vamos lá, vamos com uma certa humildade, né? Uma certa humildade, uma certa sabedoria. Vamos falar assim, olha, pode ser que a expectativa dos outros seja algo importante para a minha vida, para a minha história, né? Em vez de eu rechaçar rapidamente, né? Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, a expectativa dos outros pode ser bom para mim. Agora, o truque tá, que outros são esses, né? Que outros são esses? É quem mais me ama? Talvez não, porque talvez quem mais te ama seja tua mãe, seja teu pai, e provavelmente são os medos da tua mãe, os medos do teu pai que fazem com que você não vá para frente, faz com que você não se realize, faz com que você não seja a melhor versão de si, entende? Então, não necessariamente a pessoa que mais nos ama é aquela pessoa diante de quem a gente vai prestar contas, tá? As pessoas que mais nos amam, elas servem para outras coisas, a gente os serve de outro modo. Aqui vale a gente fazer uma eleição. Quem a gente vai botar na nossa assembleia de vozes, né? Quem é um sábio interessante? Quem é um literato interessante? Quem é um mestre verdadeiro? Quem é alguém que não é nem mestre, nem sábio, nem literato, mas alguém que tem ali uma intuição diante do humano que vale a pena eu prestar atenção? Bem, a gente tem que ir escolhendo essas pessoas, né? E conviver com essas pessoas. Como a gente convive com essas pessoas, Ítalo? A gente já falou isso aqui lá no programa lá atrás, né? A gente vai conviver com essas pessoas ouvindo-as diariamente, né? No YouTube, a gente vai ver ali quem são essas pessoas, lendo-as diariamente através de pequenos livros, né? Então, existe uma série de pessoas que a gente pode escolher para ser a nossa assembleia de vozes, né? Essa assembleia da qual a gente vai lá e se mostra, né? E que nos julga, ou nos empurra, ou nos critica, né? Ou nos castra, né? É importante isso tudo, né? Nada disso a gente pode abrir mão, né? Raramente, assim, abrir mão levianamente, né? Não pode fazer isso, né? Não pode ser de modo superficial, né? A gente tem que pensar nisso, calma, né? Antes da gente sair por aí jogando no lixo a expectativa dos outros, vamos ali investigar, né? Em que grau essa expectativa pode ser um motor que a gente vai usar com sabedoria, dado que a maior parte dos seres humanos se move diante da expectativa dos outros, né? É um ou outro que não vai se mover assim. E mesmo aqueles que dizem, eu não me movo diante da expectativa de ninguém, provavelmente esse aí está se movendo diante da expectativa de uma pessoa, né?
de uma pessoa. E aí parece que ele não responde a mais ninguém. E aí a sabedoria diz o seguinte, vai lá e investiga, vê se vale a pena mesmo você se mover diante da expectativa dessa uma única pessoa, um tio, um avô, um pai, né? Alguém que você leu, sei lá, né? Então, antes da gente rejeitar isso tudo, rechaçar isso tudo, vamos aqui usar nossa cabeça, né? E vamos colocar a expectativa dos outros no lugar adequado delas, né? Antes de jogar fora, vamos ver de que modo isso pode servir para que a gente consiga completar, para que a gente possa perfazer, para que a gente possa estar instalado dentro da nossa vocação. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos nessa. Já bateu aqui o nosso horário. Hoje é sexta-feira. Aproveitem o final de semana, né? Descansem e se energizem aí para que a gente possa voltar segunda-feira com tudo, aproveitando, né? Tendo trazido aí na nossa aljava, na nossa cesta, os frutos escolhidos aí do final de semana. Beleza, pessoal? É isso. Fiquem com Deus. Um abraço. E Arnold, libera o encontro. E até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.